Ações da WEG. Chegou a hora da virada das ações da WEG. Bom, o resultado do primeiro trimestre de 2022 parece ter animado os investidores e eu vou mostrar aqui o que está acontecendo com a empresa, com a ação. Mas antes de começar esse vídeo, pessoal, dá um like, se inscreva no canal, reinscreva-se no canal e comentem. Vocês investem nas ações da WEG? Eu vou sortear um livro, O Investidor Inteligente, e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos stories. Então, se você não me segue lá, estou produzindo conteúdo o tempo inteiro lá também, aproveite para me seguir. E vamos lá, né? Vamos falar da WEG, uma das ações que tem maior quantidade de investidores, pessoas físicas, né? É uma queridinha por muita gente e tem apresentado uma performance aquém, quando a gente pega um período um pouco maior, mas vou começar a mostrar aqui os gráficos, tá? Vou mostrar o que aconteceu aqui com a ação do início do ano para cá. Então o que a gente vê aqui? Ibovespa subindo 5%, um pouco mais de 5%, a WEG caindo 1%, mas esse gap, né, já foi bem maior. Eu fiz um vídeo aqui no início do ano, quando a empresa soltou o resultado do último trimestre de 2021, e essa diferença era de quase 15%, hoje essa diferença está um pouco mais aqui de 6%, então vem se reduzindo e a gente vê aqui, pós-resultado, uma melhora. Quando a gente pega um prazo um pouquinho maior, né, um ano, o que a gente tem aqui? Ibovespa caindo quase 10%, WEG caindo 13%, e a gente vê aqui que tem um fechamento desse gap, né? Isso é importante, porque quando a gente olhava para essa ação, comparava com o Ibovespa, ali no início do ano, quando eu fiz o último vídeo, a gente viu uma diferença de mais de 30%, o que chamava a atenção dos investidores, né? Por que está descolando tanto o preço das ações da WEG? O resultado do quarto trimestre tinha mostrado ali uma deterioração das margens, isso preocupou os investidores, a gente viu uma forte queda. Mas vamos olhar o que está acontecendo agora, né? E esse resultado mostrou alguns pontos positivos. Então, quando a gente olha aqui, primeira linha já, receita. Em relação ao ano passado, né, primeiro tri do ano passado, de 21, crescimento de 34%. Quando a gente olha para o lucro, um lucro aqui de 943 milhões, 23% de crescimento, e um EBITDA de 1.200, 21,3% de crescimento. Então a empresa está crescendo de forma geral aqui, um crescimento bom, robusto, como ela costuma entregar. Isso é importante, a gente vai começar a fazer as quebras para entender o que mudou, se ela apresentou de fato alguma melhora em relação ao quarto tri, que era importante a questão das margens, tá? Pessoal, como de costume, deixo todos esses gráficos no meu canal do Telegram, então se você não faz parte do canal, entra lá, já aproveita e vai acompanhando o vídeo com os gráficos. Bom, vamos olhar aqui, né, para a quebra da receita entre mercado interno e mercado externo, né? E um ponto importante para a gente ter na cabeça é o dólar, nesse primeiro trimestre, né, teve uma queda aqui no mercado local. A WEG é uma exportadora, né, por volta de 50% da receita vem do mercado externo, então tem uma variação do lado das exportações. Mas quando a gente olha aqui, né, a receita cresceu, mostrou um crescimento aqui robusto em relação ao quarto trimestre do ano passado, não só ao primeiro de 2021, mas como o quarto também. Mas o que a gente vê é um aumento do mercado interno, né, então crescendo aqui para 51% na participação, não só pelo efeito cambial, mas por efeito de crescimento de receita também. Isso é importante, tá? Se fosse só mudança em função do câmbio, é um ponto, mas a gente viu um crescimento de receita de fato. E aí, para entender um pouquinho mais, né, ela é uma forte exportadora principalmente para países fortes, né? Então estão falando aqui América do Norte, Europa, não depende tanto, né, de emergentes, o que é um ponto importante, né? Tem muita volatilidade, os emergentes sofrem demais, principalmente nesses momentos a gente vê a política monetária aí trazendo volatilidade para as economias e para os mercados, então isso é importante. A gente vê aqui, né, o crescimento da receita em dólar, né, em relação ao quarto trimestre do ano passado, uma queda de 1,3%. Então não foi crescimento, foi queda em função de dólar, né? Mas em relação ao mesmo período do ano passado, 29,4%. E aí vamos começar a quebrar as receitas da WEG, né? O grande ponto do investidor da WEG é que ele investe numa empresa que não é de curto prazo. A gente está falando aqui de grandes projetos, né? A principal linha de receita dele aqui, da WEG, que é quase 50%, né? 46,7%, vende equipamentos industriais eletroeletrônicos, né? Então a gente está falando aqui de investimento em plantas, né? Em fábricas, em tecnologia, em redução de custo de energia, em automatização. Tudo isso está atrelado a uma cabeça de longo prazo, a cabeça de um empresário que está investindo não para o trimestre, mas para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, essa
cabeça e esse posicionamento da WEG ajuda a empresa a não ter volatilidade no curto prazo, né? Uma parte bem pequena da receita, depois eu vou mostrar aqui, vem de motores comerciais, tipo geladeira, máquina de lavar, que isso tem uma variância muito grande em função de confiança, entre outros. Mas quando a gente fala de longo prazo, de investimento fixo, né, aqui em indústria mesmo, essa receita não tem uma variância tão forte. E aí quando a gente vê aqui, né, mercado interno em relação ao ano passado, né, crescendo 11,6%, mercado externo crescendo 34,8%. Então é importante ter isso na cabeça, né? Que a gente está falando de uma empresa de longo prazo. A segunda linha de maior receita aqui deles, a gente está falando de geração, transmissão e distribuição de energia, ou seja, projetos ainda mais de longo prazo, né? O cara que está investindo, as empresas que estão investindo estão pensando nos contratos de 30 anos com renovação. Então ninguém vai parar por causa de um novo lockdown na China ou então por uma disputa nas eleições. Não, ele está pensando no longo prazo e a gente vê aqui, né, 40% da receita vem desse mercado e o crescimento forte no mercado interno, né? Então, crescimento de 106,8%, mercado externo, uma queda de 0,9%, se manteve praticamente estável aqui, tem efeitos cambiais, mas um forte crescimento do mercado interno que chama atenção. Aí depois, né, as linhas menores de receita menores, motores comerciais, que são esses motores sim, simples, que tem uma grande concorrência. Nos outros, né, é muito difícil ter uma concorrência, que a empresa cria um ecossistema, diferenciais competitivos, mas aqui a gente vê 8,5% da receita, uma queda aí sim de 26,4% no mercado interno em relação ao ano passado. Lógico que a gente vê o varejo com uma variação aqui, né, inflação, então isso tudo acaba impactando. E do lado do mercado externo, um crescimento de 21,2%. E por último, né, a menor fatia da receita, a gente está falando de tintas e vernizes e não tintas simples, né, mas sim industriais com aplicações contra calor, entre outros aqui, que tem um valor agregado. Crescimento no mercado interno de 30,5% e lá fora, né, 2,8%. Estão crescendo, mas as duas principais linhas, né, que a gente está falando de indústria e geração, transmissão e distribuição de energia, são quase, aí, ultrapassam 80% da receita, crescendo forte e o mercado crescendo forte. Então, do lado geral, a empresa crescendo muito bem posicionada. Mas e aí, é hora da virada? Bom, para a gente entender isso, por que a empresa apanhou tanto quando soltou, né, divulgou o resultado do quarto trimestre do ano passado? Ela mostrou uma queda nas margens, principalmente por pressão de custos. A gente viu isso. E aí o mercado penalizou. E a WEG é uma empresa de crescimento, né, forte. Os investidores têm uma expectativa muito forte em relação ao resultado. O resultado veio bom, mas mostrou uma queda de margens e aí começaram a precificar para baixo. Mas o que chama atenção nesse primeiro trimestre é uma melhora das margens. Então, como a gente vê aqui, em relação ao primeiro tri de 21, né, ainda em queda, mas em relação ao quarto trimestre, uma melhora aqui pequena na margem bruta, mas mostrou essa melhora. Mas quando a gente olha de forma para o resultado como um todo, né, olhando aqui por EBITDA, mostrou sim uma melhora, né, na margem. O EBITDA aqui passou de uma margem de 17,2 para 18,1, ainda abaixo do primeiro tri de 2021, mas crescendo, melhorando em relação ao tri passado. Então isso sinaliza aqui que não é de fato uma deterioração de margens que a gente deve ver pelos próximos trimestres, né? O que o investidor deve ter pensado ali no quarto trimestre, penalizado demais as ações. Mas é a hora da virada das ações da WEG, né? Bom, primeiro ponto, a gente mostrou aqui que aquele cenário, aquele medo de uma deterioração de margens não está acontecendo e mostrou uma melhora. Isso retira aquela pressão da ação, pressão dos investidores ali, em relação ao medo de uma queda forte das margens, dos resultados, né? Que quando a gente olha para o preço da ação e para o valuation, então, pensando aqui, né, a empresa entregou um EBITDA de 4,6 bi o ano passado. Se a gente trabalhar aqui um crescimento próximo a 22%, deve entregar alguma coisa entre 5,7 bilhões em 2022. Qual o nível de valuation? Né? A gente olha para a EV EBITDA, a gente está falando aqui que ela está sendo negociada nesse momento a 23. 23 vezes EV EBITDA. É barato? Não, mas não é caro, né? Perto do que ela já foi negociado, 50, 60 vezes. Ela é uma industrial, quando você compara com os industriais. Ela é um pouquinho esticada, mas é uma empresa completamente diferente, uma empresa de crescimento forte, que entrega bons resultados, que é a Premium, é a queridinha do setor, muito bem gerida, então eu gosto, não acho não uma barganha, mas também não está caro, então assim, eu acho que é um momento que ela vai mostrar uma melhora quando a gente coloca tudo isso, né, naquele cenário de troca de empresas de crescimento, de tech, por velho, né, por ações commodities, por setores tradicionais como bancos.
a VEG não está no melhor momento, mas o resultado mostrou uma melhora. Então, assim, gosto, eu acho que a gente deve assistir uma melhora aqui, principalmente do lado dos resultados, né? Mas o contexto como um todo, né, favorece muito mais empresas de value invest do que empresas de growth, tá, pessoal? Então, acho que essa é a minha visão. É sempre bom saber quando está posicionado em cada ação, não é simplesmente gosto dessa ação, tem que entender aqui, olhar para os números, entender o momento também geral que os investidores, né, para onde está indo o fluxo de dinheiro, então isso é extremamente importante. Então vou aproveitar para deixar aqui, né, nós temos um acompanhamento personalizado de carteiras, tem uma equipe que cuida disso. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, o momento está volátil na bolsa, então quem tem um pouco mais de patrimônio quer ter aquele acompanhamento, uma carteira ali personalizada. A Levante tem, eu tenho um time que faz isso, vou deixar o WhatsApp, os contatos do pessoal, o link está aqui embaixo. E como eu falei, né, pessoal, todos os gráficos que eu mostrei aqui estão no Telegram, no meu canal do Telegram, link aqui embaixo. Tem sorteio de garrafinha e livro, e aí o resultado sai no meu Instagram, então me siga lá também. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até a próxima.